tema para mim é altamente desafiante. Trata-se de um tema com que eu lido no meu dia-a-dia como Business Coach na Action Coach Lisboa, tanto como Business Coach e também como Executive Coach, e que é um privilégio estar entre estas oradoras e com esta audiência, e gostaria de vos alertar para algo que para mim é importante. Eu, daqui a poucos dias, faço 60 anos. E quando eu nasci, quando a minha mãe estava grávida, aliás, eu estou a trabalhar a minha aceitação da minha idade, que confesso que não está a ser fácil, mas quando a minha mãe estava grávida, como podem imaginar, há 60 anos não havia ecografias. E não havendo ecografias, havia a questão de tu queres um menino, tu queres uma menina, é um bebê, é bebê, e o meu pai disse, não, até nascer vai ser o indivíduo. Portanto, quando eu vos digo, eu digo o líder, para mim, é o indivíduo, é o ser humano, porque eu fui o indivíduo até nascer. E nessa medida não faço, não me considero uma feminista, considero que há seres humanos bons e maus, considero que há sensibilidades e energias diferentes, e é por aí que eu vou, e o tema é altamente desafiante. Porquê? Porque como Business Coach, a maior parte dos donos das empresas que vêm trabalhar connosco, e eu tenho colegas entre vós, eles vêm com um mindset de gestores e não com mindset de líder e muito menos com mindset empresário. E nessa medida, o que eu vou tratar aqui hoje é claramente uma questão de mindset. Eu gostaria de começar com uma breve história de quando eu estava a fazer o meu Master em Business Communication and Public Relations, na European, havia um homem que era perfeitamente brilhante, era dos poucos portugueses que estavam entre nós, era brilhante, mas para quase todas as perguntas a resposta dele era "it depends". Aquilo para mim era altamente irritante. Tudo dependia, mas o senhor depois conseguia elaborava sobre o tema, dava-nos uma enorme abertura de perspectivas e nós percebíamos porque que já na altura, em 95, as coisas dependiam de tanta coisa e do mundo que estava a começar claramente a acelerar. Ainda não estava no seu pleno de aceleração, mas estava claramente a acelerar. E vem o dia em que, claro, Business Policy, um caso sobre leadership. E eu resolvi pôr-lhe uma pergunta, porque eu acho que me dava um gozinho especial pôr-lhe algumas questões, porque estava à espera do It Depends, e perguntar-lhe, professor, mas não acha que há líderes que têm características inatas? Os verdadeiros líderes, daqueles que nós gostamos, que são carismáticos, não acha que eles têm algumas características de facto inatas, que nasceram assim, que faz parte da personalidade deles? E ele respondeu-me, ajuda muito. A minha surpresa foi enorme, porque eu estava à espera de um It Depends, não estava à espera de uma ajuda muito. Fizemos a recensão do artigo, as coisas correram muito bem, e eu percebi que aquilo que ele diz ajuda muito são 3 fatores, são 3 vetores que hoje em dia cada vez mais são falados quando se trata de liderança. É aquilo que eu chamo os 3 Ds. A disciplina, aquela disciplina que nos leva às 7 da manhã para o ginásio, aquela disciplina que nos faz fazer as pausas, a disciplina que nos faz ler meia hora depois de jantar em vez de estarmos pasmados frente à televisão e às vezes a pensar noutra coisa, a disciplina que nos vai levar um passo à frente, não fazermos mais, mas a fazermos melhor. Por outro lado, o drive. Eu não tenho muito uma tradução para drive. Drive, para mim, é uma motivação intrínseca, é aquela vontade de saltar da cama para fazer qualquer coisa gira naquele dia, que vai ser o meu foco, ao que eu vou estar perfeitamente atenta. E esse drive, essa motivação intrínseca, vai-me fazer, de facto, levar à ação. E depois a determinação. A determinação que tem a ver com o que já foi falado aqui hoje pela Cristiana, com resiliência, com perseverança, com persistência. Eu tenho que ser determinado se quero alcançar os meus objetivos. E isto é extraordinariamente importante e são as tais características que eu considerava inatas no líder, mas que podem, devem e claramente são aquilo que vai ter que ser trabalhado. E vamos ver se eu consigo andar aqui com a minha apresentação. E aqui gostaria de vos falar um bocadinho naquilo que eu considero ser a escada do líder, a escadinha do líder. Porquê?
eu ponho aqui estudantes com 3 reticências por uma razão muito simples. Estudante é para a vida. Todos nós estudamos mais ou menos, continuamos a estudar, continuamos a desafiar-nos, continuamos a aprender, quer sejam em eventos como este, quer sejam academicamente, quer sejam em até partilhas entre nós. E, portanto, estudar é algo que fica connosco para a vida. Depois, a grande maioria de nós arranja um emprego, fica nesse emprego, muitos deles em carreiras corporativas brilhantes, até ao topo ou até a um estádio que foi confortável e eu não quero ter mazinha, mas eu acho que 95% da nossa população fica no seu emprego e vai fazendo aquilo que nós chamamos de carreira. Mas alguns começam a sentir-se completamente insatisfeitos. Não gostam do chefe, ou não gostam exatamente do que fazem, ou querem ter mais liberdade, ainda que hoje em dia as coisas sejam bem diferentes, haja muito maior flexibilidade e criam o seu próprio emprego. Tornam-se freelancers, tornam-se consultores, têm a liberdade de ação, lideram a sua própria vida, muitos deles pensam isso e não conseguem chegar a esse estádio, continuam a trocar as horas do seu dia pelo dinheiro que recebem e aquilo que vão ser os seus resultados é aquilo que eles conseguem fazer em 24 horas do seu dia. E como isso começa a ser curto, o que eles vão rapidamente chegar à conclusão é que os meus resultados estão diretamente dependentes das 24 horas do meu dia, eu vou formar uma equipa. Eu vou criar uma equipa. E ficam a trabalhar ao lado da sua equipa, a gerir a sua equipa. E então estamos exatamente no estádio dos gestores. Ele gera a sua equipa, ele está a trabalhar ao lado da sua equipa, muitas vezes trabalha mais do que a sua equipa, quiçá fez um curso de gestão, fez um curso de economia, e se pensarmos um bocadinho, até aos anos 90, 95, os cursos de gestão eram cursos eminentemente para formar técnicos. As pessoas saíam com todos os skills para serem gestores, mas quase não se falava de liderança, falava-se pouco em comunicação. Eu ainda me lembro de, nos cursos de gestão, serem introduzidos os seminários de empreendedorismo, os seminários de liderança, os seminários de comunicação, porque o gestor era o técnico. Ia sistematizar a empresa e ia gerir as equipas. E aquelas equipas iam ser geridas mais ou menos rigidamente consoante o perfil daquele que estava à frente da organização ou à frente do departamento, se quiserem. Qual é o passo seguinte para eles se tornarem líderes? Voltamos à minha questão inicial. É, de facto, uma questão de mindset. Porquê? Porque o líder, e eu quando falo em liderança, falo a nível de liderança transversalmente, pessoal e profissional, porque se nós não liderarmos a nossa própria vida, se nós não fizermos a nossa própria agenda, alguém vai fazer por nós, não tenham dúvidas. Quando nós não tomamos decisões, alguém decide por nós e isso é muito menos confortável para todos nós. O que acontece é que, para se ter um mindset de líder, tem que haver o desenvolvimento do indivíduo. E este desenvolvimento é um desenvolvimento em 5 vertentes que eu considero transformacionais. Em primeiro lugar, a nível físico. Já foi falado aqui muito, eu não me vou alongar, até porque não tenho tempo por aí. Nós temos que cuidar do nosso corpo. É nele que vivemos, é nele que estamos mais ou menos confortáveis, é por ele que fazemos mais dietas ou mais exercícios, mas nós temos que cuidar do corpo que temos transversalmente. Nutrição, exercício, relaxamento, paragens, todo o cuidado, o sono extraordinariamente importante, e isto tem que ser uma preocupação de todo aquele que quer desenvolver a sua liderança. Depois, a nível mental, o continuar a estudar, a desenvolver-se, a treinar o cérebro a ir mais longe. Há um exemplo que é muito conhecido, o Warren Buffett, antes de se reformar, lia 2 horas por dia. Agora que diz que está semi-reformado, lê 6 horas por dia, continua a aprender. Ele quer continuar a aprender, ele quer continuar a exercitar o cérebro. Em terceiro lugar, aparece a questão emocional. E a questão emocional, para mim, é extraordinariamente importante, porque geralmente ligam as questões emocionais, e já foi falado muito bem até pela Elizabeth, que as questões emocionais ligadas a uma sensibilidade feminina, e não tem que ser necessariamente assim. As questões emocionais são transversais, são gender neutral. A questão emocional é que nós temos que aceitar as emoções que temos, nós temos que saber lidar com elas. Há uma obra de uma
mulher que eu acho fabulosa, que é a Brené Brown, que fala exatamente como é que o líder pode crescer através da aprendizagem da vulnerabilidade. E a aprendizagem da vulnerabilidade é ter a coragem de dizer aos outros, eu não sei, vamos todos trabalhar juntos e vamos todos aprender juntos e vamos todos crescer juntos. E lidar com as emoções no sentido positivo, não como uma fraqueza, mas algo que me leva a fazer melhor. A quarta vertente do desenvolvimento de um líder, deste desenvolvimento vertical, tem a ver com outra característica que costuma ser eminentemente atribuída às mulheres, que é a intuição, o desenvolvimento intuicional. Quando a minha intuição me diz que algo não está bem, eu não faço. Eu durante anos, e porque sou quase obstinada, quando penso numa coisa eu tenho que a fazer, provavelmente também seria uma daquelas que se tivesse nascido mais tarde estava encharcada em Ritalina, eu quando penso numa coisa tenho que a fazer. E muitas vezes eu contrariava a minha intuição, pensei, não, qual é a intuição, qual é? Eu sei que é por aqui o caminho, eu vou por aqui. Hoje em dia não faço, eu paro, se não tenho informação suficiente, tento recolher essa informação e, a partir daí, eu vejo se posso avançar ou não. Aliás, há outra obra que eu vos aconselho vivamente, e eu acho que é das obras que deveriam ser obrigatórias para qualquer líder, é The Way of a Seal, do Mark Divine, em que ele faz exatamente o treino de liderança, baseado no treino que ele fazia aos SEAL americanos, que iam intervencionar em diferentes zonas até de guerra. E ele diz, a intuição é vital, porque pode ser aquilo que significa a diferença entre a vida e a morte numa decisão rápida em cenário de guerra. Portanto, o desenvolvimento da intuição. E, por fim, eu tenho aqui a parte espiritual. Para todos aqueles que são... Obrigada, Isabel. Para todos aqueles que são religiosos, o desenvolvimento espiritual está ligado à sua fé, àquilo em que acreditam. Para todos os outros pode ser conexão consigo próprios, pode ser o desenvolvimento espiritual através da conexão com a natureza, com o universo. Eu tenho um cliente que é um homem que tem uma vida alucinante e que me diz, Emília, eu preciso de pensar, preciso de silêncio aos fins de semana, sem telemóvel, sem nada que sejam tecnologias, solto os cães e subo a Serra de Sintra. Eu preciso desta lavagem, eu preciso de parar, eu preciso de respirar sem estar constrangido por nada nem por ninguém. E este desenvolvimento do líder é imperativo para ele fazer melhor e para poder liderar pelo exemplo, para ele poder ter equipas mais alinhadas à volta daquilo que é a sua visão e conseguir arrastar consigo todos aqueles que com ele trabalham no sentido de alargar a visão e focar na missão que de facto é a missão de vida e também conseguirem ir mais longe, porque o líder não vai criar followers, o líder vai indubitavelmente ter que criar mais líderes dentro da organização. Se ele cria followers, tem uma série de yes-men. Se ele criar outros líderes, ele tem quem o desafie, que o ajude a crescer, a fazer melhor e a poder alargar a visão que tem do seu projeto. E por último, e muito rapidamente, gostaria só de que olhássemos aqui um bocadinho para aquilo que eu considero o ciclo do negócio. O líder não vai gerir a equipa. Quem vai gerir a equipa são todos os sistemas que estão implementados dentro da organização e esses sistemas conseguem dar resposta a 80%, 85% daquilo que é preciso fazer. As exceções, sim, fazem parte muitas vezes do trabalho do líder que vai liderar a equipa. Ele não a vai gerir. Ele vai sim tratar das exceções e ele vai conseguir que a equipa, com flexibilidade e assumindo as suas responsabilidades, vá tomar conta dos clientes. E se a equipa tomar bem conta dos clientes, vai remunerar o negócio que vai trazer retorno ao líder em termos não só daquilo que é a sua carreira, daquilo que é a sua reputação, daquilo que é o seu saber estar e alargar a visão do negócio, mas também em termos económicos e financeiros de poder reinvestir no próprio negócio, criar outros negócios e ser responsável socialmente na sua
na comunidade em que está, em que se insere, ou na cadeia em que se insere. Isto é o meu grilo em consciência, porque eu também tenho um grilo em consciência, não tenho só uma bomba da Isabel, e eu já estou surpreendida da bomba não ter aparecido. Essencialmente era isto que eu queria partilhar convosco. E muito rapidamente, prometo, são 30 segundos, contar-vos uma história que me aconteceu em 89, Le Méridien, Lisboa. No hotel havia um líder carismático, um homem que o valor básico para ele era a palavra, que liderava pelo exemplo e cumprimentava 251 colaboradores que havia no hotel pelo nome próprio, Maria, João, Francisco, bom dia, como está? E que tinha sempre em mente, em todas as reuniões, ser o primeiro a prestar contas e o primeiro a lembrar, nós estamos aqui para posicionar o hotel como o número 1, porque temos aqui o concorrente principal ao lado, que é o Ritz. Eu trabalhei com ele 2 anos e foi os melhores 2 anos de aprendizagem da minha vida. Quando ele sai, ele é convidado para Managing Director de um grupo inglês em Lisboa, e ele sai e vem um homem do Brasil que achou, e já foi nomeado também isto aqui hoje, que vindo do Brasil era igual, mesma língua, era tudo fácil, só que era o gestor puro. O senhor não partilhava, não saía do seu gabinete e quando saía era quase com medo de andar no corredor, escrevia tudo, havia atas de reuniões daquelas de 1940 e posso-vos dizer, a empresa ficou completamente a abanar. A equipa não sabia o que fazer. O senhor esteve 6 meses em Lisboa, desistiu da sua carreira de diretor porque não havia outro hotel para onde ele pudesse ir dentro do grupo, porque geralmente estas missões são de 4 anos, e ele ficou emprateleirado numa reforma mais ou menos dourada aos 50 anos, na Air France, que era a companhia-mãe. Portanto, é assim, passar de gestor a líder é uma bênção para uma organização. Passar uma organização que está habituada a um líder a parecer-lhe um gestor e começar a ter que trabalhar com o gestor é, de facto, um desespero. Portanto, não há caminho de retorno. O único caminho é sermos cada vez melhores líderes dentro das nossas organizações. Muito grata pela vossa atenção e muito obrigada por todas as partilhas.